Olá, hoje vamos conversar sobre saúde do coração da mulher, especialmente ao envelhecer. Afinal, são as mulheres que mais morrem de doenças cardiovasculares no mundo inteiro. Por isso, minha convidada de hoje é muito especial, vou apresentá-la a vocês. Doutora Maria Cristina de Oliveira Izar, ela é cardiologista, professora adjunta da disciplina de cardiologia da Unifesp, também atual presidente da SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e diretora científica do Departamento de Cardiologia da Mulher da SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Alina. É um grande prazer estar aqui participando do seu programa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de trazer um tema tão urgente e negligenciado como a saúde cardiovascular da mulher. Então, a saúde cardiovascular da mulher tem sido negligenciada por quê? Aí a gente tem subdiagnóstico, tem subtratamento. Explica para a gente esse quadro. Tem tudo isso, né? Ela tem sido negligenciada e também a incidência das doenças cardiovasculares vem crescendo ao longo do tempo, conforme nós envelhecemos, como você bem mencionou. Assim, a gente sabe de dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia que o infarto aumentou, se a gente comparar o período a partir de 1990 até 2019, houve um aumento de 62% nas taxas de infarto nas brasileiras de 15 a 49 anos. E também 176% na faixa etária um pouco mais avançada, né, entre 50 e 69 anos. Depois também se observou que as internações por infarto em mulheres também aumentaram 157%, quer dizer, mais do que o dobro também de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Isso já um período um pouco mais recente, de 2008 a 2022. E a Organização Mundial de Saúde mostra que 35% das mortes femininas no mundo são causadas por doenças cardiovasculares, quer dizer, mais de um terço das mortes são por doenças cardiovasculares e não por câncer de mama ou por outros tipos de câncer. Não que estes não sejam importantes, mas são as doenças que mais matam, as doenças cardiovasculares. E a gente sabe que o risco cardiovascular aumenta com a idade, né? Tanto para homens como para as mulheres, mas na mulher a menopausa passa a ser um fator de risco adicional. E se a gente considerar que estamos vivendo mais, que houve um aumento da expectativa de vida também para as mulheres, nós vamos conviver por mais tempo com esses fatores de risco, né? Uma exposição de longo prazo, de mais longo prazo aos fatores de risco, o que faz com que haja um aumento na incidência das doenças cardiovasculares com o envelhecimento. Agora, esses índices de aumento, eles são muito altos, muito significativos em relação ao coração da mulher. Por que isso está acontecendo? Por que esse aumento? Bom, existem vários aspectos, né? Primeiro é a menopausa, né? Na menopausa, quando envelhecemos, há uma queda dos níveis de estrogênio que deixam de ser protetores para o nosso coração, né? Este hormônio ele ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis, a manter uma vasodilatação, além de ter efeitos benéficos sobre o perfil lipídico. Quando vem a menopausa, há uma queda do bom colesterol, o HDL, e um aumento do colesterol ruim, que é o LDL colesterol. Isso já começa cerca de um ano antes da última menstruação e permanece elevado após a menopausa. Além disso, os fatores de risco na mulher são os mesmos tradicionais, né? São os mesmos que os do homem, mas têm um impacto diferente sobre a saúde da mulher. A mulher, após a menopausa, ela tende a ganhar peso, a se tornar diabética, a se tornar hipertensa. A mulher também tem outros fatores de risco, que são aqueles relacionados ao sexo. Por exemplo, mulher que teve a menopausa precoce, ou a menarca, primeira menstruação precoce, que em geral se associa com obesidade, uma tendência a diabetes. A mulher pode sofrer violência doméstica, abuso sexual, tem as dificuldades, as diferenças de acesso aos serviços de saúde, menores
ganhos das mulheres. Então, tudo isso contribui mais ansiedade, depressão, outras, as múltiplas jornadas da mulher. Além disso, mulher tem doenças autoimunes com mais frequência que o homem, que são doenças inflamatórias que contribuem para aumentar o risco cardiovascular e também o tratamento de uma série de tipos de câncer, especialmente o câncer de mama, quando elas têm, esse tratamento, embora seja benéfico para debelar a doença de base, pode aumentar o risco cardiovascular, especialmente de insuficiência cardíaca. Então, nós temos vários períodos de vulnerabilidade ao longo da vida. Além disso, tem a questão dos sintomas da mulher quando ela tem um infarto. Você sabe que isso que eu ia te perguntar, porque assim, nós tivemos muitas perguntas em relação aos sintomas, para que a gente possa ficar mais alerta e saber a hora de buscar uma ajuda médica. É diferente dos sintomas em geral que ocorrem no homem? Então, a mulher pode apresentar a clássica dor no peito, mas, em geral, ela apresenta sintomas que são mais vagos. Por exemplo, ela uma sensação de fôlego curto, uma ansiedade inexplicada, dor em outros locais, ou uma dor que se irradia para a mandíbula, diferente do homem, né? Ela pode ter falta de ar inexplicável, fadiga, enfim, uma série de sintomas que ela própria não associa com um infarto do miocárdio. Isso leva a um retardo na procura de atendimento médico. E uma vez que ela procura o atendimento médico um pouco mais tarde, o profissional de saúde também tem dificuldade de reconhecer aqueles sintomas como sendo sintomas de infarto. Frequentemente são associados a ansiedade, depressão, outros fatores. E com isso ela recebe um ansiolítico, recebe uma alta quando esses sintomas parecem que vão melhorar e às vezes nem se faz um eletrocardiograma para procurar afastar uma síndrome coronária aguda, né, um infarto ou uma angina instável, e isso retarda o diagnóstico. Então, ela retarda a procura por assistência médica e ela também prioriza o cuidado aos outros quando comparado com o seu próprio cuidado. Isso é característica do sexo feminino, né? Ela é mãe de todos, né? E quando chega ao hospital, seus sintomas não são tão valorizados quanto nos homens, mas ela também recebe menos terapias, né? Por achar que infarto é doença de homem, né? E que as mulheres não infartam, aliás, tem grandes campanhas ocorrendo nesse sentido, né? Que mulheres também infartam. Então, elas precisam de uma atenção diferenciada, talvez uma educação médica mais aprimorada para que eles busquem, nesses sintomas não tão típicos, lá, pode ser infarto, né? Claro. Nossa, essa educação médica continuada, pelo que você está falando para a gente, é fundamental, né? Fundamental. Eu espero que tanto a SOCESP quanto a SPC estejam mesmo firmes nessa jornada para capacitar os profissionais de saúde, né? Sim, foram publicados vários posicionamentos, né, do Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando sobre doença isquêmica do coração, as formas de apresentação e as abordagens da mulher, né? Isso é um aspecto também, saúde cardiovascular na mulher, como manter essa mulher, apontar as diferenças nos fatores de risco, nos fatores específicos e naqueles subvalorizados, subreconhecidos, como eu mencionei, aqueles psicossociais, né, que não são valorizados, mas trazem uma carga que, na realidade, ativa vias inflamatórias. Veja só, essas outras condições, da mesma forma que os fatores de risco tradicionais, elas ativam vias inflamatórias que potencializam os fatores de risco tradicionais. E esse risco da mulher, ele não é avaliado por esses outros fatores. As calculadoras de risco, os scores de risco tradicionais levam em consideração apenas os fatores clássicos, né? Então, mais uma razão para a mulher ser subdiagnosticada. Claro. Não, e super importante esse seu alerta, inclusive para nós mulheres que estamos aqui, né, assistindo ao programa, sabermos que a gente não pode negligenciar esses sinais de alerta,
né? Claro. E, de fato, quer dizer, o fato de a gente estar vivendo por mais tempo significa também que nós estamos mais vulneráveis também às ocorrências cardiovasculares. Sim. Você mencionou muito sobre infarto. Tem uma pergunta frequente sobre quais as ocorrências cardíacas mais frequentes na mulher. Por exemplo, a questão da síndrome do coração partido. Explica para a gente, o que é isso? Então, na verdade, a mulher ela tem a clássica doença aterosclerótica, mas ela tem o infarto sem obstrução significativa nas artérias coronárias, que é chamado, a sigla é MINOCA, né? Que é de infarto do miocárdio sem lesões obstrutivas. E aí inclui uma série de condições. A mulher tem artérias coronárias mais finas, em geral. Então, isso já é uma fonte de desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, que é levado ao coração pelas artérias coronárias. A mulher é mais sujeita a vasoespasmos coronários, né? Por várias razões. A mulher, inclusive emocionais, né? Ou algumas alterações, ou medicamentos, mulher que usa medicamentos para enxaqueca, que podem dar vasoconstrição coronariana, ou uso de drogas como, por exemplo, cocaína, né? Isso tanto em homens como em mulheres, pode levar a um infarto mesmo sem obstrução coronária. A mulher pode sofrer dissecção da artéria coronária, quer dizer, as paredes da coronária, elas se separam e o sangue passa entre elas e não pela luz verdadeira do vaso. Com isso, pode ocorrer um infarto também, sem lesão aterosclerótica ou às vezes com uma mínima lesão aterosclerótica. E a mulher pode ter a chamada síndrome do coração partido também, né? Aliás, a dissecção ocorre, não é com frequência, mas ela ocorre mais em mulheres do que em homens. Ela está associada pode ter fatores emocionais também, mas um fator importante é a gestação. Então, não é incomum uma mulher gestante se apresentar com um quadro clínico sugestivo de infarto e também ter uma dificuldade para avaliar o cateterismo dessas mulheres, porque as imagens não são sempre identificadas por alguém que não esteja familiarizado com essa condição. Precisaria exames mais sofisticados, como ultrassom intracoronariano ou tomografia de coerência óptica, que não são disponíveis em todos os serviços, né? Então, tem várias nuances. E a síndrome do coração partido, que ela pode ocorrer tanto com emoções negativas, que antes se falava sobre as emoções negativas, né? Então realmente o coração partido, mas até emoções positivas, está excessivamente feliz e pode ter essa síndrome. Não sabemos explicar exatamente a fisiopatologia da síndrome do coração partido, mas ela é chamada também de Takotsubo, e Takotsubo é o nome de uma armadilha para pegar polvo. Então, que tem formato tipo de um jarro, então, porque o coração, ele passa a ter uma contração diferente da habitual. Então, aí precisa também fazer um exame que é a ventriculografia, injetar contraste no ventrículo, que normalmente no infarto não se faz. Se olha as coronárias, né, porque aquele ventrículo já pode estar sobrecarregado, sofrendo, se evita. Então, a abordagem da mulher requer exames adicionais. Se ela tem espasmo, para eu detectar aquilo, eu preciso de testes provocativos. Então, substâncias que provoquem vasoespasmos, que normalmente não são usadas. Para o Takotsubo, fazer o exame contrastado do coração, do ventrículo esquerdo. Então, são várias condições que não são pesquisadas. Então, aquela mulher fica, ela não tem nada, coronárias normais. E, na realidade, ela tem. Nossa, uau! Eu vou precisar chamar um rápido intervalo, doutora Cristina. E a gente continua, tá? No próximo bloco. Claro. Você não sai daí, não. Nós vamos falar sobre medidas preventivas, cuidados e como a gente trata o coração da mulher. Até já. A Câmara Municipal de São Paulo é uma instituição que valoriza a memória política da cidade.
Aqui a gente faz isso por meio do programa Vossa Excelência a Memória, que está no ar desde 2021. A cidade que é boa para quem tem deficiência, ela é melhor para todo cidadão. Todos que chegaram aqui têm voto, né? Tem alguma representação. Nós já fizemos mais de 100 entrevistas com ex-vereadores neste plenário. Sobre a minha presidência, nós passamos a dar esse espaço democrático para as pessoas debater os problemas da cidade. Eles contam suas histórias, bastidores e a relação com os prefeitos da época. O poder ele se constitui não só do legislativo, do executivo e do judiciário. Tem um poder anterior que ninguém se dá conta de que existe, porque não convém saber que ele existe, que é o poder popular. Eu brinco dizendo que esse plenário aqui não é azul, não por acaso, né? Mas ele se compara ao Senado da República. Né? Aqui é o Senadinho. Então foi aí que nasceu a questão da martaxa. Então fizemos uma lei que é de um parágrafo, onde a prefeitura entende que precisa uma creche. Se o imóvel estiver dentro de especificações técnicas de segurança, higiene e saúde, a prefeitura pode autorizar. Ponto, encerrada a lei. E disse, prefeito Jânio Quadros, eu não serei um Oscar Pedroso Horta da sua vida. Está aqui a sua carta e o senhor tem outros meios, se o senhor quer renunciar ao seu mandato, que o faça, não pelas minhas mãos. E todos estes depoimentos formam a história desta casa, fundada em 1560. Voltamos, hoje conversando sobre saúde do coração da mulher com a doutora Maria Cristina de Oliveira Izar. Ela é da SOCESP e também da SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutora Cristina, então vamos continuar a nossa conversa aqui agora abordando a questão de é possível tratar da mulher em todas as condições? E há algum também subtratamento nesse sentido que mereça um alerta? Ótima pergunta. Bom, eu acho que a prevenção é o caminho mais eficaz para combater as doenças cardiovasculares também nas mulheres, né? Nos homens e nas mulheres. E o bom é que ela está, de certa maneira, ao nosso alcance, né? Em nossas mãos. É possível, com um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, com menos sal, menos açúcar, menos gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados. Isso é fundamental. Também a prática de exercício, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, evitar o tabagismo e controlar o peso corporal. E, claro, tratar todas aquelas comorbidades que estejam presentes, né? A pressão está alta, precisa ser controlada, tem diabetes, vamos tratar, né, com medicamentos que... hoje a gente tem medicamentos que reduzem o risco cardiovascular, programas de combate ao tabagismo, especialmente os vapes, que agora são uma febre no nosso país e no mundo, e que as pessoas erroneamente consideram uma maneira de abandonar o tabagismo convencional, mas na verdade ele traz danos ainda maiores do que o cigarro convencional. A saúde emocional é fundamental, né, de se abordar. Esse estresse crônico, ansiedade, cuidar do sono, o sono reparador é fundamental, é considerado um fator de risco hoje, além de todos aqueles outros. A gente chama a American Heart Association chama de Life's Essential 8, são 8 fatores, né, para ser controlados, entre eles o sono saudável. Saiu uma recente publicação sobre, eles chamam de Sleep Catch-up, quer dizer, você, no fim de semana, você dorme aquilo que você não conseguiu durante a semana, parece que atenua também o risco de desfechos cardiovasculares. O ideal é ter um sono adequado durante todos os dias da semana, mas é uma alternativa também. Então, hábitos simples e consistentes, né, são importantes para prevenção da doença cardiovascular. E o fundamental é para o controle do colesterol, da pressão, do diabetes, da obesidade, acompanhar a sua saúde, né, com o médico regularmente.
Eu acho que além do ginecologista, é importante um cardiologista, eventualmente um endocrinologista e equipes multiprofissionais, porque nem sempre a paciente ou o próprio médico é capaz de não que seja capaz, mas que tem o gabarito suficiente para orientar uma alimentação saudável, de acordo com o padrão alimentar de cada um, as condições socioeconômicas, as preferências, né? Não adianta eu passar uma dieta igual para todo mundo, eu tenho que respeitar as individualidades, sem dúvida. Claro, né? claro. Aliás, como você mencionou várias dicas, né, de prevenção, podemos passar quais são os níveis em geral que, na média, a gente espera em termos de pressão arterial e em termos de colesterol? Para que a mulher saiba, né? Opa, estou muito além disso, melhor eu procurar um cardiologista. Isso é interessante porque, na verdade, hoje a gente considera valores de pressão e de colesterol de acordo com o risco cardiovascular da pessoa. Então, hipertensão são valores de pressão máxima ou sistólica acima de 140 e diastólica ou pressão arterial mínima acima de 90 milímetros de mercúrio. O ideal é termos valores abaixo de 130/80, né? Especialmente nas pessoas com maior risco cardiovascular. Tá? Então, são os diabéticos, são os hipertensos que já têm alguma alteração nos órgãos, que a gente chama de órgãos-alvo, tem alterações renais ou nos vasos da retina, ou tem o coração que já se dilatou ou já sofreu o que a gente chama de hipertrofia, o músculo, para vencer a barreira da pressão alta, ele acaba se espessando, né? Então, aí nós temos que ter valores mais baixos de pressão e, sem dúvida, com medicamentos que protejam não só o coração, mas os rins, que evitem diabetes, enfim, né? Para valores de colesterol, isso ainda é mais rigoroso. Se o indivíduo já infartou, a nossa diretriz recomenda valores do colesterol ruim, o LDL colesterol, abaixo de 50 miligramas por decilitro. E a pessoa que infarta deve receber tratamento para reduzir o colesterol, independente dos níveis de LDL colesterol, do colesterol ruim. Porque a placa, ela, embora tenha outros componentes, células inflamatórias, uma série de mediadores, ela tem gordura, colesterol, né, que está dentro das células inflamatórias, e isso vai se estabelecendo, vai se instalando ao longo da vida, progride até que a placa se rompa. E uma característica da mulher é que, mais do que ruptura, ela sofre erosão. Então, como se fosse uma descamação do endotélio, que é uma membrana que reveste, uma camada única que reveste internamente a parede do vaso. E quando ela é removida, ela expõe o que está abaixo dela, que é o subendotélio, né, aos elementos da circulação. Então, aí pode ocorrer um trombo, um espasmo da coronária e agravar ainda mais esse processo. Este nível é para mulheres que já infartaram. E as que não tiveram infarto, tem uma variação? Tem 70 miligramas por decilitro do colesterol ruim para aquelas de alto risco, para o risco intermediário, abaixo de 100 miligramas por decilitro, e para o baixo risco, abaixo de 130 miligramas por decilitro. Eu acredito que isso mude um pouquinho com a atualização das diretrizes, porque a Sociedade Europeia de Cardiologia considera 115 para o baixo risco, 70 para o alto risco e 55 para o risco muito alto, que é aquele indivíduo que já teve infarto ou AVC, ou tem doença arterial periférica, ou que não tem nada disso, mas tem uma aterosclerose significativa. Fez um exame de carótidas, fez uma angiotomografia e tem obstruções acima de 50%, ou tem doença renal crônica, né, com valores de taxa de filtração, aqui é um número técnico, né, abaixo de 60 ml por minuto de filtração, então é considerado de muito alto risco, mesmo sem ter aterosclerose documentada ou sem ter tido infarto. Então, outras condições que a gente chama de cardiometabólicas, que
tem um risco de morte por doença cardiovascular ou de eventos cardiovasculares semelhante a quem já teve um infarto. Então, tem se ampliado esse conceito de risco cardiovascular, não só para quem já teve um infarto, mas para quem tem, por exemplo, um diabetes com várias lesões do que a gente chama de órgão-alvo. Então, tem retinopatia, tem doença renal, ou tem doença arterial periférica secundária ao diabetes. Mesmo sem ter tido infarto, ele pode ser de muito alto risco. Porque, de fato, esses pacientes vão ter eventos cardiovasculares e vão morrer do coração e não necessariamente das complicações das doenças que originaram essas condições. Veja só, a importância da doença cardiovascular. Sim, com certeza. Agora, tem uma pergunta, uma dúvida muito frequente que chega para a gente, que é assim, eu fui ao cardiologista, identificou um risco maior, comecei a tomar o meu remédio, mas depois o próximo exame eu fiz, já estava normalizado, meu índice, os níveis, eu vou parar. Então eu queria uma orientação sua em relação a isso. Não, essa questão é muito importante, porque a gente fala em dois parâmetros de acompanhamento do paciente medicado. Adesão ou aderência ao tratamento, né, que é considerada ótima acima de 80%. De tudo aquilo que ele tem que tomar, ele não conseguiu esquecer um dia ou outro, mas 80% ou mais, o ideal é 100%, é claro. Eu só vou ter benefícios de uma intervenção medicamentosa se eu tomar medicação, evidente, né? Eu não vou reduzir o colesterol se eu não usar a medicação. E depois de cerca de 30, 40 dias, realmente, os níveis de colesterol vão se reduzir proporcionalmente àquela dose que eu utilizei, mas se interromper a medicação, eles voltam a subir. Por exemplo, as estatinas, elas agem diminuindo a produção de colesterol pelo fígado. E com isso, mais colesterol é captado da circulação e removido, né? Por isso que os níveis baixam. Isso é um mecanismo de receptor de LDL, né? Não vou entrar nessa questão. Já tem medicamentos que atuam na absorção intestinal de colesterol. Então, diminui-se a absorção intestinal de colesterol, eles podem ser combinados a estatinas, né? E isso potencializa a ação. E quando eu tenho pacientes de alto ou muito alto risco, em geral, eu preciso lançar mão de estatinas potentes na máxima dose tolerada, combinada aos inibidores de absorção de colesterol. Para aqueles indivíduos que não alcancem metas, eu ainda posso usar de medicamentos injetáveis, que nós temos também, né? Tem um custo mais alto que, infelizmente, não estão disponíveis para toda a população, porque eles não estão na linha de cuidado do SUS, né? Até o momento. Tomara que chegue em algum momento nessa situação, mas são seguros e são bastante efetivos. E todos esses demonstraram em estudos clínicos benefícios reduzindo os desfechos cardiovasculares, infarto não fatal, AVC não fatal, morte por causa cardiovascular, e alguns avaliaram outras coisas, como por exemplo, angina requerendo hospitalização, ou necessidade de novas intervenções, de uma nova angioplastia, de uma cirurgia cardíaca, que é importante também, isso reflete em custos, reflete também, imagina o paciente que sabe que ele se tratou e ainda vai ter que fazer uma nova cirurgia, uma nova angioplastia. Entendo. Agora, assim, infelizmente o nosso tempo do programa está no final. Então, significa que a mulher não deve parar por conta própria nenhuma medicação. Não. E eu queria um recado final seu, assim, para a gente poder encerrar. Perfeito. Que a gente abandone essa crença cultural de que infarto é coisa de homem, que não é verdade, né? Que as mulheres busquem, sim, assistência médica diante de desses sintomas que a gente comentou, que não são tão típicos como os masculinos, né? E só um lembrete que as mulheres, elas são subrepresentadas nos ensaios clínicos. É importante que os pesquisadores chamem mais mulheres para participar, né? Para ter uma equidade
de gênero aí na participação em estudos clínicos, para que as conclusões dos estudos sejam baseadas nos resultados das mulheres e não extrapoladas de resultados de estudos que preferencialmente incluíram a população masculina e branca. Então, essa diversidade, especialmente no nosso país, que é altamente miscigenado, é fundamental. Ok, perfeito. Eu agradeço demais sua presença e todos os esclarecimentos que foram sensacionais, doutora Cristina. Eu que agradeço, Lina, pela oportunidade. Muito obrigada e vamos continuar lutando pela saúde cardiovascular da mulher. Perfeito. Obrigada a vocês que nos acompanham por aqui. Sigam o nosso programa, o Mais 50 Faz Muito Bem, no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima.